Boa noite, gente. Tudo bem? Quem acompanha as minhas lives sabe que ultimamente eu tenho entrado sempre com a música. E hoje eu escolhi essa. Então hoje a música escolhida para a live foi essa música, que eu adoro. E a música tem a ver com o nosso tema de hoje, que é sexualidade, ou saúde sexual, afetividade e menopausa. Eu tô aqui hoje, iniciando a live sem óculos, iniciando a live me produzir, para a gente conversar com a doutora Sandra Scal. Como eu sempre falo no início, eu sou a Márcia Celista. Essa live faz parte do projeto Menopausa Sem Vergonha, que foi feito a partir de uma pesquisa com 200 mulheres sobre o climatério e a menopausa. E hoje a gente vai conversar com a doutora Sandra. Vou colocar meu óculos agora para ver vocês todas que estão aí e já chamar que a Sandra já está aqui com a gente. A musiquinha vai ficar no fundo e a gente espera. Oi! Olá! E aí, tudo bem? Tudo bem? Como que tu tá? Correu muito hoje, todo dia? Hoje foi uma loucura, loucura. Não, e eu corri na função da live hoje, porque aí essa internet anda meio maluca, né? Mas vai dar tudo certo, já falei com todos os meus mentores e vai dar tudo ok. Sandra, é um prazer enorme te ter aqui. Adorei o convite. Eu quero começar te agradecendo muito, né? Que tu aceitou o convite assim, sem nem hesitar. E fiquei muito feliz, é um assunto que interessa muito a todo mundo, né? É um assunto que tem muito tabu, tem muita vergonha, tem muita coisa envolvendo. Então vai ser muito legal. Vou entrar no clima aqui, ó. Olha, eu tô no clima. Eu estava pensando, né? Eu estava conversando com as pessoas que não entraram, que estavam entrando enquanto tu não chegava. Eu disse, olha, hoje eu até me produzi um pouco, coloquei um batom, botei uma música Sexual Healing, que eu amo. E aí eu pensei, mas eu tinha que ter um vinho, alguma coisa, né? Mas não. Vai água com o adesivo do nosso projeto, Compartilha Amor, que é isso que vale, né? Namastê, eu te saúdo. Que lindo. Todos que estão aí. E compartilho amor com todo mundo. Então, vamos começar te apresentando. Sandra Scalco, a doutora Sandra Scalco, te apresenta para nós. Vamos lá. Para quem não me conhece, então, eu sou médica ginecologista e sexóloga e trabalho nessa área há mais de 20 anos. Trabalho numa parte pública, que é o hospital público, e também no consultório. Fiz mestrado e doutorado sempre pesquisando na área de sexualidade. Eu vi que entrou uma grande amiga aí de longa data, a Clarice, já trabalhamos juntas em alguns lugares, aí a Clarice é gineco, e Emanuele também ginecologista. Que bom ter vocês aqui. Então, eu adorei o convite, porque eu acho que essa proposta aqui é mais informal, né? E eu também quero te ouvir, Márcia, quero ouvir assim, onde é que a gente pode linkar esses nossos conhecimentos de sexualidade com essa vibe mais leve, que eu sempre defendo, quem me conhece, assim, o sexo deveria ser um lugar de leveza, né? Um lugar de brincar, um lugar lúdico e a gente poder oportunizar nas nossas vidas essa questão, né? Que bom seria se o sexo não fosse essa coisa muitas vezes carregada de coisas ruins ou destrutivas e que as pessoas interpretam de um jeito bem atrapalhado, né? Especialmente as mulheres.
porque as mulheres elas enfrentam questões culturais assim que às vezes nem se dão conta do que elas carregam. A gente vai discorrer um pouco aqui sobre isso hoje, né? E a gente vê diariamente esses entraves na vida das mulheres, elas não se permitindo, não se conhecendo, não se legitimando sobre a sua Lilith, né? Sobre o seu lado sensual, sexual, enfim, nas suas vidas, né? E eu acho que a gente tem muito a unir forças e acrescentar quando se fala de yoga, de dança, de mindfulness, que inclusive são uma das ferramentas que tá crescendo muito. O ano passado eu fiz um workshop, um curso com uma mulher que hoje é uma das maiores pesquisadoras, talvez a maior pesquisadora na área de unir o mindfulness com a sexualidade, que é a Lori Broto, né? Então, eu acho que assim tem muitas coisas legais no sentido de trazer a consciência no espaço lúdico que deveria ser o sexo. Dito isso, eu queria dizer assim que eu costumo fazer uma brincadeira. Quando as mulheres me contam, e isso é todos os dias eu ouço histórias assim, porque eu trabalho assim tanto no consultório quanto no hospital público, então tem uma demanda enorme, né? Vamos pensar aí, talvez mais de 2.000 mulheres ano sendo atendidas nesse contexto, não só gineco, mas sexualidade. E quando elas me dizem o que é bem trivial ouvir falar disso, eu digo que não tem um dia que eu não ouça falar que elas se submetem a uma frequência que não gostariam, transando meio rapidinho por obrigação, e a gente sabe que a mulher ela necessita de uma excitação aí de média 15, 20 minutos, pelo menos, para entrar num clima que é diferente do padrão masculino. E ela me conta que eu transo 3 vezes por semana, porque, doutora, afinal, eu sou casada, se eu não transar, tarará, eu digo, para tudo, se está entrando no sexo com essa proposta e meio que por obrigação e entra e sai sem se satisfazer, não é essa a ideia de fazer sexo com alguém, né? Então, eu disse assim, eu não sei o que tu está fazendo, mas não é o sexo, não é sexo isso, né? Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria fazer essa provocação. Eu acho maravilhoso, porque, como eu te contei, né, o projeto foi feito em cima de uma pesquisa que eu fiz, uma pesquisa com quase 200 mulheres. Eu quero até ampliar a pesquisa agora, com mais alguns grupos meus. Então, foram quase 200 mulheres respondendo sobre menopausa e climatério, né? Então, as minhas perguntas foram muito minhas, né? Então, assim, questões minhas que eu coloquei para as mulheres para saber se eram delas também. E foi muito interessante, muito legal. E dentro dos principais sintomas, os principais incômodos que as mulheres listaram, é óbvio, né? É muito... todo mundo sabe que a libido está entre eles. Então, assim, ó, o quinto e o sexto sintomas, as incomodações maiores citadas na pesquisa foi a perda da libido e a secura vaginal, que as duas coisas têm a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Tem a ver com esse assunto, tem a ver com a sexualidade, tem a ver com o corpo da mulher. E realmente, né, Sandra, comentários na pesquisa, todos vêm nisso, né? Eu faço sexo porque eu tenho que fazer, né? Ou eu não conheço o meu corpo, eu não sei o que me dá prazer, eu faço sexo, né? Então, a mulher, como eu já comentei em outras lives, que eu acho muito... é uma coisa muito séria e que acontece sempre. A menina, desde pequenininha, ela é proibida de se tocar, né? O gurizinho, ele pode tocar o pênis numa boa que todo mundo acha, olha lá, que legal, que machão, já tá tocando o pênis. E a menina coloca a mão na vulva, na vagina, tira a mão daí, guria, tira a mão daí. Então, já começa desde muito pequena, já começam a colocar para nós que isso é feio, que isso é errado, né? Que o teu corpo não é lugar de tu te tocar, não é lugar de tu ter prazer.
Então, realmente, nós sofremos desde pequenininhas, né, com essa coisa que é tão linda, que é tão boa. O prazer, tudo na nossa vida é em função de prazer, né? A gente busca prazer em tudo que a gente faz, é no trabalho, é na diversão, é num hobby. Então, por que não o sexo também ser ligado a prazer, a uma coisa boa, a uma coisa que vai nos trazer satisfação, né? Nos trazer autoestima? E aí, a gente falou tanta coisa, né? Falou por mensagem, tanta coisa para falar nessa live, tem tanta coisa que a minha cabeça gira um Tu monte. fez um roteiro belíssimo aí, eu estou disposta Vamos ver se a a gente entrar consegue. na tua vibe aí. Vamos ver se a gente consegue. Eu adorei a postagem que tu fez no teu Stories, colocando que tu ia ter uma conversa muito descontraída. Não me lembro o termo que tu usou, mas eu achei maravilhoso, que era isso mesmo, né? Para a gente poder conversar numa boa sobre aquilo que nem sempre é encarado tão numa boa assim. Então, para ir para o nosso roteiro, para a gente não viajar muito, senão eu já começo a falar. Vamos começar assim, ó, definindo a sexualidade, Sandra, para as pessoas. E eu queria te fazer uma pergunta: se a gente pode dizer que sexualidade e vida sexual são coisas diferentes? Acho que se interligam, né? Eu não vou me aprofundar muito nesses conceitos, eu acho que eles são bem discutidos hoje em dia, mas o que eu queria deixar claro é que talvez vida sexual é o conjunto de coisas que a gente pode executar e que a gente aprendeu, né? Isso remete a nosso desempenho, funcionalidade, práticas sexuais, até onde a gente vai na nossa área de consentimento. Então, como é que é a nossa vida sexual? Qual é a nossa orientação do que a gente gosta? Quais nossas preferências dentro da nossa área de consentimento? Então, se a gente vai contextualizar de uma forma bem prática e quanto mais natural a gente está falando aqui sobre esse aspecto, assim deveria ser, inclusive no espaço de consultório, com um médico, um psicólogo, dar visibilidade a isso, né? Quando a gente vai consultar com quem a gente confia, falando um pouco pela minha área, que bom se isso pudesse ser trazido à tona de uma forma mais prática, aberta e natural, né? Então, quando a gente fala de vida sexual, é como é que está sendo a vida sexual. Eu defendo muito a ideia de que todo profissional deveria abrir para a pergunta como uma janela de oportunidade, e aí o paciente mesmo que redirecionasse para um outro momento, caso ele tenha que contemplar. Então, assim, a gente tem essa pergunta e ela é descrita em vários artigos, assim, pergunte pelo menos ao seu paciente como é que está a vida sexual. E aí, em se tratando de vida sexual, esse conjunto de coisas que é o conjunto de ferramentas, de como ele entende e tudo isso, esse cenário, né? Às vezes a gente se reporta a entender não só o cenário da cena sexual em si, como é que está o desenrolar, até para definir se há uma disfunção, que é nisso que a gente trabalha na sexologia, o que pode ser ajustado ali dentro, a gente pode citar algumas coisas que são trabalhadas na terapia sexual. E sexualidade é esse entorno, né? Esse todo que tu fala aí muito bem sobre o prazer, né? Assim como a gente tem prazer em tantas coisas na vida, a sexualidade, eu me entender como um ser sexual, ter a consciência disso, e a sexualidade está, às vezes, nos pequenos detalhes, nas questões assim do olhar, do toque, da escuta, do apaixonamento pela vida, né? O sexo está ali, somos todos seres sexuais. Apesar de ter essa nova, de uns anos para cá, essa corrente que eu até tenho algumas reservas com essa questão da assexualidade, mas super respeito, né? Mas a gente acaba nascendo um ser sexual, né? Posso até não usufruir disso ou não querer isso, mas está inerente ao nosso ser isso. E se a gente pudesse aproveitar isso, não pensando só a cena sexual em si, que fica muito restrita essa forma de pensar, mas esse entorno, né? Essa coisa da amorosidade, da afetividade sexual, dos avanços. E aí, dentro desse conceito, eu diria que o sexo, ele pensando assim, nessa forma ampla, o sexo, ele é inesgotável. O que quer dizer isso? A gente sempre pode aprender coisas novas, diferentes, dependendo da parceria que a gente está,
do contexto da faixa etária, e trazendo aqui um pouco para teu projeto, né? Não é porque a gente tem aí 50 anos que a gente está morrendo para o sexo. Pelo contrário, a gente tem experiência, de repente está bem estabelecida aí uma parceria ou até uma nova fase na vida. E se a gente direciona, a gente até vai falar um pouquinho, porque eu sou gineco e tem essa parte aí da questão hormonal e tudo isso que tu colocou aí no início, mas se a gente focar só como recurso a parte dos esteroides sexuais, dos hormônios ou até dos neurotransmissores, isso é um segmento da nossa resposta. Isso é a parte orgânica, física. Mas sempre que a gente falar de sexo, ele tem um contexto, um background biopsicossocial e talvez até espiritual. Aí eu deixo para ti, né? Mas assim, não é falar só da parte física, né? É todo um entendimento tridimensional no mínimo. Eu ia pegar um gancho no que tu falou, né, sobre essa questão de que é um conjunto de coisas, porque o que acontece, vindo para o projeto, para a menopausa, para o climatério, né, para as mulheres dessa faixa etária que estão nesse momento, que às vezes é tão complicado, né, em várias questões, e principalmente a questão sexual, a questão de relacionamento. Porque eu penso que a mulher, como tu estava falando sobre como que isso é abordado num consultório, né? Como tu acha que todos deveriam abordar o terapeuta, o médico que deveria chegar nessa mulher e abordar essa questão. Então eu penso, se é difícil abordar essa questão, se é difícil para a mulher falar essa questão a vida inteira com um médico que ela se relaciona a vida inteira. Então, o ginecologista, como a gente fala, é quase um casamento, né? Geralmente a gente tem um por muito tempo. E isso não é fácil. É íntimo, né? Imagina, e as mulheres adoram poder ter seu médico, a sua médica de confiança nessa história de vida, né? Então, se é difícil em toda essa história de vida, imagina na menopausa, né? No climatério, que já tem essa vergonha acumulada de toda uma vida e tem mais essa carga de estar na menopausa. Eu não sirvo mais para nada. Que as mulheres... isso é o estereótipo, né? Isso é o que a gente ouve, é o inconsciente coletivo. A mulher na menopausa não serve mais para nada, né? Então, o quanto é mais difícil ainda para uma mulher chegar num consultório e dizer: doutora, eu estou com problema na minha vida, no meu casamento, na minha vida sexual, na minha transa, eu não consigo, eu não tenho vontade, eu não tenho lubrificação, está tudo ficando muito complicado. Então, assim, como que podia ser facilitado isso para as mulheres, né? Como que elas podiam ter essa segurança de chegar no consultório e poder falar sobre isso? Tem várias coisas aí, né? Assim, vamos ver se eu consigo contemplar todas que eu fui pensando na medida em que tu foi perguntando. A primeira é se legitimar. Assim, se dá o direito de ter prazer, que é um dos direitos sexuais, são considerados direitos humanos. Foram reconhecidos não faz muito tempo pela Organização Mundial de Saúde. Então, dentro disso tem um reflexo nas políticas públicas, em todo o contexto, até na preocupação hoje dos médicos e especialmente dos ginecologistas, falando pela minha área, de se engajar nessas questões. Então, a paciente ela tem que se sentir, e aí, claro, cabe ao profissional acolher isso, de se legitimar a conversar sobre isso, a dizer para o seu profissional, para o profissional que ela está com sonho de confiança, mas, doutora, eu não estou tendo libido, o que está acontecendo? Eu preciso dar conta disso. E entender que isso, saúde sexual, ter uma boa saúde sexual, ter qualidade de vida sexual, é um dos 4 critérios para dizer que uma pessoa tem qualidade de vida. Então, há realmente um espaço de importância nisso e a gente tem que falar cada vez mais e trazer isso à tona. Dentro do contexto da menopausa, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para quem está nos ouvindo aí é: sempre tem uma esperança, não tem mais essa coisa de esse paradigma tão antigo de dizer, acabou tudo, menopausa. Cada vez mais as mulheres
Tem até algumas expressões populares aí, a mulher de 30 a de 50 e a de 30 de antigamente, sei lá. Então, nesse sentido de que a mulher se cuida, tem recursos e então tem recursos nesse sentido, tem que se legitimar. Claro, não depositar esperança só na questão hormonal, mas isso se ela tem a possibilidade de, se está bem indicado, aí tem lá, a gente pode falar sobre as contraindicações e os recursos, mas é sim uma possibilidade legal aí. Então, se a gente dispõe de tecnologia que possa melhorar isso, e podemos usar, vamos usar que pode ajudar. E isso especialmente naquela mulher que sempre teve a sua funcionalidade sexual preservada, era uma mulher que... E aí a gente tinha umas perguntas bem objetivas para ver se ela tinha uma frequência que para o brasileiro aí a média é em torno de 2, 3 por semana. É aquela mulher que te diz que não tinha dificuldade de ter orgasmo, de cada 10 relações ela conseguia 7 ou mais, ou até aquela que te diz eu conseguia sempre, e que na instalação da menopausa ela começa a te contar que aquela que nunca teve problema em sua funcionalidade sexual, ela começa a ter um pouquinho mais de dificuldade de conseguir, demora um pouco mais, e o orgasmo parece ser mais fugaz, né? Ela chega a brincar que é um sopro, ou enfim, perto da potência que era. Bom, então temos algumas questões aí. Essa mulher que traz essa informação e que antes era muito bem nisso, essa, em geral, responde muito bem à terapia hormonal. Diferente daquela que já tinha algumas outras questões, tá? Então, isso para falar da funcionalidade. Com relação à secura vaginal, e que às vezes acaba incorrendo em outras disfunções associadas a partir da dispareunia, que é ter dor pelo ressecamento, poxa, eu digo que isso é um crime não tratar. Porque existem vários recursos hoje em dia, desde da reposição hormonal, e se ela não puder tópica, porque não adianta ela estar usando sistemicamente, ela tem que repor igual na vagina. Vai ter outros recursos, hidratação, questões do assoalho pélvico aí para reforçar a musculatura e aprender a relaxar com a fisioterapia pélvica, questões do laser, que a gente ainda não tem tanta evidência, mas estamos nos encaminhando cada vez para quem não puder usar a reposição local, hormonal, enfim. Então, nós temos aí uma gama de recursos, que eu chamaria assim de recursos tecnológicos, mas, além disso, eu gostaria de dizer também que, poxa, para servir assim de reflexão, como é que tem mulheres na faixa de 60, 70, 80 e até 90, que eu brinco que o meu recorde é 94, uma paciente com maior idade que se tocava diariamente, gozava aos 94 anos, né? Uma pessoa das artes, extremamente flu no sentido sexual, né? Então, como é que pode? Não tem mais hormônio ali há muito tempo. Então, tem neurotransmissores, tem criatividade, tem essa coisa sensorial, e que são recursos muito mais potentes, a gente vê isso na terapia, do que propriamente a tecnologia de uma medicação. Então, ok, a gente pode lançar mão, em geral pode contribuir em várias situações, mas não é só isso. E aí eu vou parafrasear um sexólogo do Rio de Janeiro, será? Estou te ouvindo bem. Caiu um pouquinho aqui. Para mim está tranquilo, não caiu. Parafrasear o Serapião, que dizia assim, não há nada mais excitante para uma mulher do que os olhos de desejo da sua parceria, né? Seja ela uma mulher ou um homem, enfim. Então, a mulher ela tem um estilo diferente de se engajar sexualmente. E muitas vezes ela se submete a um estilo dito masculino. Porque a gente acaba seguindo muito uma rota, um perfil, porque a mulher às vezes é mais passiva, não se legitima tanto, e o sexo acaba sendo conduzido de um jeito com um olhar masculino. Quando ela não se permite
a preliminar como ela gostaria, ou não se permite a posição preferencial, ou não consegue dizer o que gosta, ou como gosta, ou impor isso de certa forma, o sexo fica um pouquinho mais rápido ou pragmático, é, por exemplo, uma coisa que acontece muito no sentido de seguir uma rota ao olhar masculino. Então, para que o sexo seja muito bom para essas mulheres, uma das coisas que tem que se investir muito é a questão mais lenta da pele, do toque, que eu brinco que o bom amante, ou a boa amante aí, em relação a despertar o desejo de uma mulher, é aquele que chega de uma forma quase como se dissesse hoje não vamos transar. Esse não compromisso, essa não rapidez. É só para sinalizar que a mulher tem um jeito diferente de responder. E que não é mais devagar, a mulher não é mais complexa, ela é diferente do padrão masculino. Que a gente acaba numa sociedade muitas vezes machista ou patriarcal, enfim, a gente entra no roldão de pensar no formato masculino. Eu poderia dar vários exemplos. Por exemplo, um que me ocorre, a mulher diz assim, tudo bem, respeitadas as opiniões, mas eu vou só citar como exemplo para a gente pensar. A mulher dizia assim, eu não tenho prazer com camisinha, quando a gente está falando lá da proteção, do uso da camisinha masculina, né? Isso é a repetição de um modelo masculino. Por quê? Porque o prazer da mulher, ele é muito pele, na grande maioria, e especialmente o órgão que representa, que nem o pênis para o homem, é o clitóris para a mulher. E o clitóris, ele está totalmente externo na vulva. Então, se o pênis entrando com a camisinha, não vai fazer muita diferença para o clitóris da mulher. Mas ela tende a dizer, muitas vezes, eu não vou sentir prazer, né? Se o homem dissesse isso, até em parte eu concordaria, talvez diminui. Mas o sexo é tanta coisa mais do que só a penetração, que realmente isso não deveria fazer a diferença. Eu só vou fazer uma observação e vou te falar uma pergunta que tem aqui. Isso que tu está falando, né, sobre a mulher sempre tem aquele cuidado com o prazer do homem, né? Uma coisa que eu li muito assim em relação à ejaculação precoce, a mulher sempre se preocupa em retardar, né, em ajudar o homem a retardar a ejaculação para ele ter mais prazer se ele tem a ejaculação precoce. O homem não se preocupa em retardar, em se acalmar, em ir mais devagar para que a mulher chegue ao orgasmo. Então, é bem isso, é bem essa coisa machista mesmo, patriarcal, como tu está falando, a diferença da preocupação de um e do outro, né? E aqui tem uma pergunta da Maria. Mas deixa eu só pegar um ganchinho antes da nossa pergunta, assim, só para não parecer também que é as feminazes aqui, né? Sim. Mas assim, ó, e hoje em dia eu tenho visto no consultório, sempre para ponderar as colocações, né? Cada vez mais os homens preocupados, assim, entendendo, tá mudando muito. No espaço aí de 20 anos, eu vejo realmente grandes diferenças nesse sentido. E dentro disso, eu queria até puxar um pouquinho pelas mulheres, porque os homens acham que eles promovem o orgasmo na mulher. Na verdade, isso é uma capacidade dela, né? Então, se o homem tem ejaculação precoce, mais ou menos 30% dos homens têm, é a disfunção mais comum. As mulheres também, em torno de 40% das mulheres têm alguma disfunção sexual. Mas se o homem tem ejaculação precoce, a responsabilidade da questão dele buscar ajuda é essencialmente dele. Não é porque a mulher fez isso ou aquilo. O contrário também é verdadeiro. Se a mulher consegue ter orgasmo, não é ele que proporcionou isso. Isso coloca a mulher num lugar passivo. Agora, cada vez mais os homens têm se preocupado, entendido essa diferença aí. Ainda temos muito que mudar, mas temos tido aí grandes avanços nesse sentido. Eu acho que nesse sentido também é bem legal, bem importante a gente falar que as mulheres também estão procurando se conhecer mais, né? Conhecer mais o corpo, conhecer mais o que dá prazer, o que não dá, o que eu gosto, o que eu não gosto.
A gente teve uma live com a fisioterapeuta pélvica, 2 lives muito legais com a Keila, e a gente falou muito sobre isso, né? Sobre conhecer o corpo, sobre se olhar, sobre pegar um espelho e colocar lá e olhar a tua vulva, olhar a tua vagina, olhar o teu clitóris, ver como é, como é que funciona. Aí a gente falou sobre os exercícios para assoalho pélvico, né? Que ajudam nessa questão também da menopausa. Então, para tu fazer exercício, nesse olhar... item, nesse item tem uma questão que muitas mulheres nunca se olharam, né? Exatamente. E começa por aí, essa coisa de naturalizar, muitas acham assim a vulva feia, tem todo um contexto assim de autoconhecimento importante e se tocar. Agora, tanto que nos chama a atenção na terapia sexual, quando a gente identifica uma mulher que te conta que nunca se tocou, é uma coisa até... A gente pensa o que está por trás dessa informação. Porque hoje em dia, 80% a 90% das mulheres já se tocaram em algum momento da vida ou costumam se tocar. Então, é uma prática das mais comuns dentro das práticas sexuais, né? Então, realmente... E a gente identifica esse link. Mulheres que nunca tiveram orgasmo, que tiveram, às vezes, histórias muito dramáticas, como violência sexual na infância e tal, tem uma associação mais comum dessas questões com o fato de nunca ter se tocado, né? Então, isso, claro, aí dentro de um processo terapêutico é trabalhado. Mas a masturbação ou o toque em si é esperado que no desenvolvimento sexual, em algum momento da vida, na infância, lá se descobrindo, depois entrando na adolescência, o que aconteceu, o que estava por trás que ela nunca se tocou, né? O que era tanta repressão em casa, era ter tido uma experiência muito ruim em relação à sexualidade, né? Para isso ter acontecido. Mas, sem dúvida, essa coisa de se olhar e se conhecer, e até se admirar e fazer com que a vulva e o clitóris sejam uma coisa natural porque é muito mais fácil a mulher aprender a se tocar e gozar primeiro sozinha, para, em média, 4 ou 5 anos depois ali, se o desenvolvimento foi ocorrendo naturalmente, com a sua normalidade, digamos, por volta dos 16, 17, a maioria está se tocando e aprendeu a gozar sozinha. Para 4, 5 anos depois, se tiver um relacionamento estável, ou, enfim, algumas experiências com maior intimidade, que são mais fácil conseguir o orgasmo, aí ela vai começar a aprender a ter na relação. E às vezes ela deposita muito a expectativa de que entra para a relação e que vai aprender com o parceiro. Ela tem que primeiro se saber, caber em si, no seu corpo, se conhecer, ter esse desempenho para depois querer ter a dois. Isso tem uma complexidade. Naturalmente já tem ritmos, sequências diferentes, adaptações, né? Para que ambos consigam ter um resultado. Então, esse seria o desenvolvimento natural. Falando, vindo para nós aqui, né, para a menopausa, também, né, nunca é tarde, né, Sandra? Nunca é tarde para começar isso. Se tu ainda não sabe o que te dá prazer, aonde que no teu corpo o teu toque faz a diferença, né? Aonde que dá aquele arrepio, aonde que realmente te dá prazer. Se tu ainda não sabe, ainda é tempo. Ainda dá para descobrir e te tocar, e isso é bom, e isso pode e deve, e vamos aprender, né? Vamos aprender, vamos reaprender, vamos nos conhecer. Tu sabe que eu dou aula de yoga e yoga dance, né? E o yoga dance é uma prática onde a gente resgata tudo na mulher. Tem algumas alunas minhas aí na live também, e a gente se redescobre. E uma das coisas mais incríveis é descobrir a feminilidade, né? O feminino, o lado sensual da mulher. Porque a mulher reprime o lado sensual, porque ela acha que sensualizar é querer sexo, né? Sensualizar é se vulgarizar. Sensualizar é... isso não se faz, mulher direita não faz isso. Tem todas essas coisas que na nossa faixa etária ainda existe, né? Então, tu começa a perceber, né,
na prática, no desenvolvimento das aulas, assim, elas começam meio duras, sabe? Meio tensas. O quadril, principalmente, que é onde está a nossa água, né? O nosso chakra, onde estão os nossos órgãos sexuais, ele é duro, ele é firme, ele não movimenta, e de repente aquilo começa a fluir. De repente ela começa a soltar, ela começa a dançar, ela começa a fazer movimentos sensuais, sem nenhum problema, né? Então é muito legal ouvir isso de ti, que é uma médica, que é quem está falando com as mulheres no dia a dia, está vendo que isso está acontecendo. Eu estou aqui querendo ajudar, querendo dar luz para tudo isso. E é tão bom ouvir isso. Vamos se tocar, né, Sandra? Vamos nos permitir, vamos nos descobrir, né? Ter essa autorização que é nossa só, de mais ninguém, né? A gente que tem que dizer. E cada um no seu ritmo, né? E acreditando que sim, não é a questão, não existe limite de idade. Eu já tive pacientes de todas as idades, assim, como eu disse lá no início, 60, 70 anos. Doutora, ainda dá para trabalhar? Claro que dá para trabalhar para melhorar isso, né? Não tem a sensualidade. Eu digo assim, a vida é muito curta para a gente passar e não experimentar esse lado tão bom da vida, que é ter essa coisa. E não quer dizer isso que tu fala, assim, vulgarizar, sensualizar no sentido jocoso. Não, é no sentido vida, no sentido ter prazer de viver, inclusive no campo sexual. No sentido de cada um respeitar o seu ritmo, o seu limite, mas não consigo imaginar algo tão vital como um encontro sexual, nem que seja um encontro consigo mesma, né? Mas um encontro, essa troca que é duas pessoas, por exemplo, se tocando, e que eu costumo dizer que chega essa sensação, esse resultado que se tem de intimidade e tudo que se pode explorar no encontro sexual. E quando a gente libera todas aquelas, falando um pouquinho dos neurotransmissores, dopamina, ocitocina, dá aquela sensação de bem-estar e a gente fica bem, né? E às vezes o casal fica lá 3, 4 dias bem de novo, zerado, enfim, ou até mais tempo, se for o caso, né? Cada um no seu ritmo. Não consigo imaginar algo que te dê um resultado tão rápido de bem-estar e tão compensatório. Então, é vida mesmo, né? Há estudos que começam a conseguir provar a questão da longevidade, de adoecer menos, já é incontestável a ideia de que esse sexo com essa qualidade nos dá essa qualidade de vida. É como se a gente aprendesse a ver a vida de um formato diferente. A gente tem ânimo até para outras questões, quando deixa entrar essa nossa possibilidade de enxergar. E digo de novo, não é a alta performance, não é se submeter a coisas, é se respeitar o seu tempo. Tirar do sexo, tirar da relação sexo-penetração, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é coisa do passado, vamos dizer assim, né? Claro, existe, mas não está aí. O prazer não está aí, né? O prazer é mais uma coisa das tantas que podem ser exploradas. Eu vou te passar as perguntas antes que a gente siga falando e as perguntas fiquem. Uma pergunta é assim: como fica o sexo oral se faz reposição hormonal local? Eu já vou colocar as outras. Aí a Liliane diz que a camisinha não ajuda na lubrificação, no caso se a mulher está com pouca lubrificação. A Ana falou que na adolescência dela nunca se tocou por causa de repressão. É o mais comum. E a repressão, só pegando um gancho com essa colocação dela, a repressão ela pode ser também, às vezes, pior do que reprimir, porque reprimir ainda para uma parcela dos adolescentes instigaria a curiosidade, é não falar nada. É terreno totalmente árido, é pais que não demonstram afetividade, abraço, beijo, namoro, ou de alguma forma a gente está ensinando educação sexual em casa, demonstrando esse afeto e
E a outra questão é nunca falar nada. Tudo é prioridade, estudar, trabalhar, menos algo que se vincule a contexto de corporalidade ou sexualidade. Então, às vezes é aquele lar que é muito assim na produção intelectual, nos compromissos, enfim. Sem contar, claro, a repressão e os estigmas aí da mulher carregar um peso muito forte nesse sentido de se submeter a alguns dogmas estabelecidos por... Aí a gente entraria numa seara assim de não necessariamente, mas de religião, instituição, questões assim onde a mulher vai se submetendo a coisas onde ela abre mão desta parte aí da vida, né? E às vezes não tem a criticidade de pensar essas questões, porque coloca, claro, acima e vai de cada um esses preceitos. Mas aí tu estava fazendo a pergunta, tem o sexo oral, né? Só para... eu acho que dá para ajustar facilmente por exemplo, assim, se a gente usa estrogênio tópico na vagina, muitas vezes nem é preconizado diariamente. Então, são 2 ou 3 vezes. Em geral, a frequência de um casal é 2, 3 vezes, quer dizer, dá para intercalar. Ou se faria o sexo ali, né? E depois, porque esse estrogênio tópico é colocado quando finalmente a pessoa vai deitar, né? É a última coisa antes de dormir, que está ali do ladinho da cama. Então, realmente não atrapalharia o sexo oral. Com relação à lubrificação, para lubrificar no ato sexual, acho que é sempre interessante de a gente usar ou esses géis à base de água, que tem vários no mercado. Inclusive, se é usado, se está num relacionamento onde ainda estão usando a camisinha, ou se estão usando, enfim, sempre é preconizado. Se usa por fora da camisinha, a camisinha não arrebenta, o que é uma coisa interessante para a gente saber. E já tem como que uma desculpa para transar aí com a camisinha e botar o KY no gel, ou gel, enfim, KY-médio, o que for. Porque às vezes a pessoa pode ficar um pouquinho constrangida em dizer assim, preciso desse gel aqui. Não, é para proteção mesmo. E tem também uma coisa que até eu vejo as físios, eu trabalho com uma físio no consultório, no hospital, enfim, que elas têm preconizado muito, que é óleo de coco. E recentemente eu falei, tem também toda essa linha dos óleos naturais, né? Veganos, orgânicos, quer dizer, tem um mundo aí dentro da ginecologia natural para a gente explorar formas de hidratar a vagina e conhecer melhor. Então, se mesmo que na hora do sexo não tivesse tanto essa lubrificação, a gente tem muito recurso para utilizar. Agora, nós temos pacientes com 60, 70 anos que, quando muito bem estimuladas, lubrificam sim e às vezes, muitas vezes, sem estar usando reposição hormonal. O maior órgão sexual de maior estímulo é o nosso cérebro. Então, se a gente souber explorar bem isso, criar situações de novidade, relaxamento, um ambiente favorável para que se sintam à vontade e vão bem devagar, e para casais que já estão muito tempo juntos, criar algum contexto de novidade, inclusive a fantasia, por exemplo, que é uma técnica que a gente usa na sexualidade. Então, tudo isso, quando vê, está lubrificando. Tem que dar só um tempo para isso, né? Mas se tiver que usar o gel também, ok, excelente, né? O que a gente não pode é querer transar tendo dor, né? Uma vez eu perguntei para um grupo de estudantes, eu nunca me esqueço, assim, até quanto é normal uma mulher, de cada 10 relações, quanto é normal ela sentir dor? Aí um falava 1, 2, 3, né? Não é normal ter dor. A ideia é não ter dor do início ao fim. A menos que seja sadomaso, né? Aí é outra história. Outra história, vamos deixar para outra live. Outra coisa interessante também é a própria respiração, né, Sandra? Sem dúvida. Usar a respiração em conjunto, a respiração dos dois, né? Sentir a respiração um do outro, chegar perto, sentir o calor, sentir o ritmo dessa respiração,
Isso também é muito legal, assim, porque tu te aproxima e aos poucos também tu vê que essa respiração vai mudando. E essa respiração mudando também é um sinal de que tu tá te excitando, né? De que a coisa tá funcionando. Então, aproxima, né? As pessoas ficam mais juntas e conseguem fazer esse momento, assim, de estar presente. Porque eu como trabalho com isso, eu acho que a respiração, ela foi feita para a gente saber que a gente está vivo, né? Para a gente Tu estar sabe, presente nos momentos, em tudo que a gente fizer. Eu acho que isso é o mais importante. Na hora do sexo, então, nem se fala, né? e é incrível, né? Essa conexão que é propiciada pela respiração e até pelo sexo, dois corpos se unindo, e se tocando e respirando numa cadência, e tu vê o quão sensual isso pode ser, né? Dentro daquilo que a gente conversou lá no início, do mindfulness, que é muito focado também em respiração, sabe, com esses cursos e de ler bastante sobre isso, eu acabei adaptando algumas estratégias de respiração, não só para as pacientes que ficam muito tensas ou têm dor, mas também para o dia a dia da gineco. Às vezes para botar um exame especular, que é uma coisa um pouco chata, né? Então, se às vezes ela está muito tensa, incrível, Márcia, que ela respira profundamente, vai soltando devagar umas 3 vezes, é inevitável que ela se acalme. Eu acabo usando isso hoje, ainda usei de manhã uma mãe que acompanhava, eu trabalho no hospital público, eu trabalho com questões de violência sexual, que ontem eu falei na live com a doutora Daniela Gubato, que eu vi que ela entrou aqui também. Então, hoje eu estava num atendimento, são situações muito difíceis, e uma mãe totalmente desesperada acompanhando a sua filha numa circunstância que ela tinha sido. E ela não conseguia nem falar de tão. E a gente usou de novo essa estratégia. Não, calma, tá tudo sob controle. Ela estava. E ela era da área da saúde, né? Então, e ela disse: eu não sou assim, eu estou acostumada a enfrentar e não conseguia nem falar direito. Márcia, incrível que o simples fato de respirar 3, 4 vezes, botar a mão na perna, começar a trazer a consciência, e isso às vezes a gente faz no exame também, até em colocação de DIU, né? Então, quanto recurso a gente tem com a gente mesmo e que a gente pode lançar mão. É que a gente não sabe respirar, né? A gente acha que sabe respirar. Mas as pessoas E estão tão... tu falaste uma coisa assim que com a respiração, que não só a respiração, mas tudo no nosso corpo vai mudando na medida em que a gente vai evoluindo nessa resposta sexual, né? Taquicardia, o suor, a perspiração, que a gente fala que é o suor frio, o pelo vai arrepiando. Então, é o corpo inteiro e a mente se preparando para esse ato. E na mulher, a gente tem que dar esse tempo, é como se ela subisse essa montanha, digamos assim, o cume seria o orgasmo, né? É como se ela subisse essa montanha um pouco mais devagar do que o homem, em geral. Tem exceções, né? E mais do que nunca, né, na menopausa, eu acho, nessa fase climatério, principalmente a menopausa depois, eu acho, não sei, mas mais ainda tu tem que tentar descobrir o que é bom para ti, né? Eu estava aqui lendo 2 depoimentos muito legais, a Regina dizendo que ela entende que quando a mulher gosta de sexo, ela consegue ensinar o homem preliminares que às vezes eles não se permitem. Eu, com 68 anos, me surpreendo como os homens são cheios de tabus. Uhum. E a Clarice disse, cheia de vida e parceiro novo aos 53 anos. Isso é uma outra opção, né? A mudança também é uma opção de renovação. Porque só pegando esse gancho da Clarice, né? A gente vê muito que nessa fase existe muita separação, né, Sandra? Uhum. E geralmente essas separações elas estão ligadas muito a essa questão sexual, né? Porque existe uma desconexão, vamos dizer assim, para não dizer desentendimento, alguma coisa mais grosseira, vamos falar uma desconexão. Existe Novo uma ciclo desconexão entre o casal e aí a coisa não combina mais e há essas separações. Então,
que a Clarice falou, né? Um novo parceiro, uma nova parceira também é uma opção, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que, como a gente falou, né? Eu acho que assim, a vida ela é uma dádiva, é tão bom viver, né? E o sexo faz parte da maioria da vida da maioria das pessoas, né? A gente não poderia abrir mão disso, assim, como tantas pessoas, né? Então, assim, sempre se oportunizar um recomeço, Eu tenho atendido, por exemplo, uma mulher que teve uma vida inteira cuidando da família, de um contexto assim que ela teve pouquíssima experiência sexual, com muita repressão, vem do interior e tal, e hoje aos 74 anos se apaixonou. Ai, que maravilha. Tá vindo para terapia, porque tem algumas questões, claro, de trofismo, de dor, enfim, e a gente está trabalhando isso, mas e tem um pouquinho do estigma, das crenças e tabus que nos atrapalham, né? Então sempre é tempo, como diz a Clarice de hoje, sempre é tempo de resgatar. Acho que tá ali guardado, acho que, né, e não, se tiver oportunidade e rever a importância. Eu acho que as pessoas às vezes não dão a devida importância para esse tema em suas vidas. Como eu falei que sempre é tempo de o novo, mas também sempre é tempo de resgatar o antigo, Também né? o velho. Está junto há tanto tempo, né? Eu tenho irmãs casadas há muito tempo, mais de 30 anos, e também, né, sempre é tempo de resgatar aquela relação, de manter aquela relação, né, de colocar flores naquela relação, de apimentar aquela relação. Acho que isso também, porque não parece que eu falo só do novo, não. E que é muito bacana, né? A gente olha aqueles casais assim, às vezes juntos há muitos anos e ainda com o maior tesão pelo outro, né? Como é que pode isso, né? A gente fala assim, relacionamentos de longa duração, e eu acho que assim, se eu fosse narrar, eu teria várias coisas para falar do que a gente lê, do que vê em casais assim, e até do que vivencia, né? Eu acho que tem uma palavra, é o resgate à novidade, é uma delas, assim, poder inventar sempre, usar de muita criatividade, mesmo nos pequenos detalhes, para manter vivo essa sensação de apaixonamento. Claro, não é mais aquele apaixonamento do início, mas a gente cria situações de apaixonamento. Não é à toa que um casal às vezes está naquela rotina, vai lá e foi numa noite, num motel, fez um jantar, ou até viajou, ou até criou uma situação inusitada, ou experimentou uma coisa no sexo que nunca tinha experimentado. Então, ter essa ideia de que a novidade traz essa pimenta aí que tu fala é um dos ganchos, né? A minha irmã comentou agora, né, que eu falei mais de 30, ela botou 30 não, 40 anos. E Olha sempre só. abrindo coisas novas, intimidade sem segredos. Achei maravilhosa essa frase, intimidade sem segredos. Eu acho que é bem isso, né? E a minha irmã e o marido, é muito legal isso mesmo. Eu acho que essa ideia, essa frase, intimidade sem segredos. É ótima. 40 anos. A intimidade é aí o que é essa intimidade, né? Então, eu acho que assim, um casal tem alguns pilares bem importantes. A intimidade é uma delas, poder se permitir isso desde do ato sexual em si, ou do contexto, do cenário, como das práticas, das experimentações, do ir e vir, como também fora da cena sexual, essa intimidade do olhar, da conversa, da escuta, né? De saber que pode contar um com o outro. Isso acaba sendo um tempero ótimo para acabar em sexo depois, né? Então, e uma outra coisa é a comunicação entre o casal. Poder se falar de tudo que está linkado com intimidade e falar, inclusive, de questões sexuais. Adorei quando você fez aquilo em mim, vamos experimentar tal coisa. Ai, ontem tu estava nananá. Então, poder trazer o sexo na pauta, né? Poder falar livremente sobre isso, mesmo fora do contexto da cama ou da cena. E falar o que quer também, né? E não ter vergonha de dizer, eu quero experimentar tal coisa.
né? É. Outra coisa que, claro, agora a gente já está praticamente no fim da live, então fica pro ano que vem mais uma live que a gente vai fazer, então deixa aqui já o convite. A questão também dos brinquedinhos, como a gente chama, né? Então, toda essa gama de coisas que tem nas sex shops, toda essa gama de produtos que podem também apimentar uma relação e que uma vez também tinha muito tabu sobre isso. E hoje é uma infinidade de coisas que a gente pode também conversar e tentar descobrir junto como é, como é que funciona, enfim. É uma coisa assim, dentro dessa seara dos brinquedinhos, sabe assim, antes de falar um pouquinho dos brinquedos, eu acho que assim, as mulheres deveriam se permitir ver um pouquinho mais, talvez, filmes eróticos, né? Não ter aquelas que ainda não experimentam. Em geral, as mulheres, elas preferem cenas um pouco mais veladas, não que não tenha um grupo de mulheres que gosta de pornografia, assim, que é aquele enredo mais só a cena sexual em si. Mais romântico. Mas tem aquela com cenas com nus, mas aparecendo sexo, mas com enredo, assim. Muitas vezes de ver uma cena sexual no filme, estão lá namorando e vendo alguma cena, aquilo ali pode ser, para a pessoa que é um pouco mais visual, essa cena é como para o nosso inconsciente lá, é uma coisa de permissividade. Eles podem, eu também posso, ou instiga a nossa curiosidade. É uma das entradas, né, para o nosso cérebro acordar, digamos assim, porque a mulher ela tem uma preguicinha nata, né? Desde o ponto de vista cultural, ela não tem muitas vezes em relacionamentos um pouquinho mais duradouros, ela não tem o desejo espontâneo como o homem tem, na maioria das vezes. Claro, eu estou falando assim, tem exceções dos dois lados. Então, ela às vezes precisa entrar na cena, começar a receber algum toque, algum estímulo, ou algum filme, alguma coisa, e aí ela vai ficando excitada. Na medida em que ela começa a ficar excitada, que o corpo responde, é que ela vai ter desejo. Esse desejo é o desejo responsivo, não é aquele espontâneo que vem do nada. E isso é normal. E muitas mulheres que não vão ter o desejo espontâneo, mas quando tem um bom engajamento, um parceiro habilidoso, né? Que sabe fazer no tempo, sabe ir devagarinho e tal, que é para a maioria de novo. Mas com relação aos brinquedinhos, eu acho que eu ficaria assim nessa nossa finaleira aqui com uma dica que se fosse investir, eu sei que às vezes é um pouquinho caro, não sei se talvez tenha aí mais de uma opção, mas acho que assim, dentro por exemplo, dos vibradores, os únicos que são aprovados pelo FDA são os que têm sucção. Tem muita opção no mercado, claro que tudo é o válido. do momento. Então, assim, ter um vibrador e se testar e ver o desempenho, porque em geral o orgasmo pode ocorrer de uma forma mais facilitada, e ele pode ser uma questão de novidade para o casal usar junto e brincar e fazer massagem, e pode ser usado também no parceiro. Porque às vezes ainda encontramos alguns homens com uma certa restrição com relação, achando que ainda vai ser aquele vibrador em formato de pênis, não tem nada a ver, ou se sentir ameaçado de coloque o brinquedinho no lugar que lhe pertence, ele é só um brinquedinho. Jamais vai substituir toda a amorosidade de um relacionamento, né? É uma ferramenta só, mais uma. E as funções não são as mesmas também. Eu queria, aproveitando, eu vou dar uma dica, mas é só para todo mundo. Eu conheci, não faz muito tempo, nessa função de pesquisa, isso aqui, no Instagram, o Instagram Dona Coelha. Olha só. Então, ali é uma guria que ela vende, né? Ela tem uma sex shop. Então, ali tem uma infinidade. Só para conhecer, para vocês conhecerem, nem eu conhecia o que tem, a quantidade de opções. Claro que sempre dentro do que é para ti, né? Mas é legal ali para te conhecer, porque eu também não conhecia a infinidade de produtos que tem hoje em dia.
para a gente apimentar uma relação, para a gente melhorar a nossa vida sexual, porque um vibrador tu pode comprar para te usar sozinha, tu pode comprar para te experimentar, né? Para tu ver como é que é, para tu sentir, enfim. Mas é bem interessante, assim, para o pessoal conhecer várias coisas. E para além de investir ou gastar com, enfim, quem quisesse, né? Mas assim, enquanto estava falando, eu estava lembrando de tocar na questão dos 5 sentidos e do quanto a gente tem, às vezes, um dos canais mais aberto, e isso acaba refletindo no sexo também. Então, se a gente é mais auditiva, muito possivelmente a gente gosta muito de ouvir alguma coisa na hora do sexo, e às vezes o nosso parceiro é um pouco diferente. Então, explorar um pouco como eu sou e o que eu preciso na hora para me excitar mais e como que o meu parceiro é, o que mais ele gosta. Então, aqueles campos mais comuns que é aqui, é o toque, explorar muito isso, a questão visual, espelhos, filmes, ou até a questão auditiva, até o cheiro, que a gente vê algumas pessoas se excitando muito com o cheiro do parceiro, né? Dentro da linha de falar de feromônios, né? Então, quando as pessoas estão excitadas, elas exalam um cheiro e se bate a química entre os dois, esse cheiro lhe é muito excitante para o outro. Então, como tem coisas e coisas no nosso meio, não necessariamente a gente precisaria comprar, que a gente pode explorar nesse campo. E fechando aí com essa fala, eu gostaria de ressaltar a questão de que, acima de tudo, tem a qualidade, né? A gente não precisa correr atrás de uma coisa correndo ou de muito sexo. O importante é investir em qualidade, mesmo que é preferível fazer uma vez a cada 7 ou 10 dias e fazer bem feito. Eu costumo brincar assim, quando você vai jogar, eu costumo brincar assim, quando você vai jogar, você entra para ganhar qualquer coisa. Tá me ouvindo? É isso aí. Não estou ouvindo, é que a minha bateria está acabando, estou tentando colocar aqui. E esse jogo pode ser um jogo maravilhoso, né? Esse jogo pode ser um jogo divertido, um jogo prazeroso, e a gente precisa jogar, precisa experimentar. Sandra, a gente está no nosso horário, a minha bateria está acabando e eu tenho que gravar essa live de qualquer maneira. Então tá, foi um prazer estar contigo. Fala, pode falar. Não, foi um prazer, adorei aqui o bate-papo, adorei a participação de todos e até a próxima. Eu também quero te agradecer de novo, muito obrigada. Agradecer todo mundo que está presente e dizer que o projeto continua, a gente vai se falando. Obrigada para todo mundo, boa noite e fiquem bem. Beijo para todo mundo. Tchau, Sam. Tchau, tchau.